Oi, gente! Boa noite, meu povo sexy! Colocando aqui nos comentários, além lá do título. E hoje é live conjunta. Ele já chegou. Vamos lá. Conectando. Vamos lá. Oi, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Estão me vendo? Sim, Tá. A iluminação tá melhorzinha hoje? tá Ou tá boa. tudo escuro? Não, tá boa. Ah, tá. Eu mudei de lugar. Falei, vamos ver como é que vai se comportar. Assim, então foi sucesso. Tá bom? Sim. E aí, o que você estava falando antes de eu entrar? Perdi muita coisa? Não, acabei de entrar mesmo. Ah, ainda entramos Dando juntos. um alô pro Entrada povo conjunta. sexy, colocando aqui nos comentários e fixando o comentário pro título. Ah, Acho bom você começar se apresentando de novo, depois eu me apresento e a gente continua o bate-papo que a gente começou na semana passada. Então, para quem está chegando aqui, vou dar uma situada. A gente está programando uma sequência e uma série com 3 ou mais episódios. Então, os assuntos são pautados aí bastante nessa questão de monogamia e não monogamia. Então, a gente fez o primeiro episódio semana passada. Para quem não assistiu, corre lá assistir. Mas para entender essa daqui, não precisa necessariamente ter assistido a anterior, mas ajuda. bastante. Não é imprescindível, mas, né, dá aquela força, né, dá Aquela uma, base. dá uma base, né. Então, já que você falou isso, então eu não vou nem retomar nada do que nós falamos, assim, nada só a não ser que surja no caminho eu preciso falar, mas retomar os pontos eu não vou porque fica aí também de sugestão e necessidade para as pessoas fuçarem no seu canal e assistirem, né. Isso, tá aqui no meu IGTV. Vocês me acham aqui no Instagram, Larissa SR Pombo. Assim como vocês me acham também no YouTube, no Facebook e nas outras redes, no Twitter. Tá tudo na minha bio aqui do Instagram. Agora eu tenho um Linktree, gente. Estou ficando chique. Linktree, eu descobri isso hoje que existe. Muito Fiquei bom. sabendo que é aí, né. Bom, só para dar uma explicação, acho que algumas pessoas perceberam que o nome mudou, né? Não é mais Manulinho, é mais Silvia Garcia. Não que eu perdi aquela identidade, em alguns meses eu ainda sou chamado assim, né? Tem essas raízes ainda. Talvez um dia eu explique o porquê desse nome, tá? Mas eu mudei para esse nome, para o meu nome já pessoal, que é já num processo de transição futuramente. Quem sabe na terceira live ou nas outras eu já esteja com o meu Insta profissional. Então, tá indo nessa sequência. Então, mas é a mesma pessoa, tá? Não sei se alguém tá perdido, mas é o mesmo da live passada. O mesmo Márcio da semana passada é o Márcio de hoje, gente. É o mesmo. Bom, quanto à minha apresentação, então, meu nome é Márcio, eu tenho 33 anos, sou natural de Araçatuba, porém moro atualmente em Londrina, já há desde 2013, né? Sou graduado em psicologia. Aqui em Londrina eu fiz um curso de educação sexual, trabalhei em ações de prevenção às ESTs e saúde sexual e reprodutiva em escolas estaduais, por uma ONG que trabalha com questões de HIV e AIDS. É, Mais especificamente da não monogamia, trabalhei como anfitrião em um clube de swing por quase um ano. Então, esse modelo, né, essa forma específica de não monogamia, eu tenho um pouco de conhecimento, vivência, né, até enquanto pessoa que trabalhou, então, né, até a questão mesmo logística de negócios, dá para eu ter algumas coisas de vez em quando. E esse ano eu estou terminando a pós em terapia sexual. Então, por isso que eu transitei na área da sexualidade. Mais alguma coisa, Lara, que eu preciso Não, tá falar? ótimo. Tá bom, Acho então que quem quer beleza. descobrir mais tem que correr atrás de você também.
Então, para quem está chegando agora, ou por ele, ou a primeira vez aqui, eu sou Larissa, sexóloga. A minha primeira formação é em educação física, bacharelado. Trabalhei com dança, com pilates. Então, essa coisa de gênero, sedução, limite, né, do respeito, de toque no corpo, sempre foram questões muito fortes nesse trabalho anterior. Morei um tempo fora, na Austrália. Já casei, já separei, já voltei para o Brasil. E quando voltei, resolvi fazer a pós em educação em sexualidade. E estou aqui. Então, resumidamente, é isso. É uma paixão que eu tenho ajudar as pessoas a se entenderem melhor. Então, primeiro foi através do exercício, a ferramenta principal era o exercício. Depois eu fui juntando terapias complementares com isso. E agora na parte da sexualidade humana. Então, tem gente que de repente acha que é muito diferente, mas na verdade para mim é tudo muito conectado. E o trabalho, ele vai mudar o foco porque a ferramenta é diferente, mas o objetivo final, digamos assim, é muito parecido. Eu quero que as pessoas se entendam melhor como elas se relacionam com o mundo e outras pessoas, né, com elas mesmas, e como elas se empoderam também, como elas conseguem uma certa autonomia através de um trabalho profissional e depois assumem uma certa autonomia. Então, a minha paixão é essa. Por isso que estou aqui e amando muito tudo isso. Muito bem. Bom, só complementando, Laís, eu também sou psicólogo, assim, mais clínico, né? Eu falei vago assim, mas eu estou clinicando atualmente, né? Essa linha de atuação. Então, com certeza, pessoinhas apaixonadas por outras pessoinhas, né? Ajudar pessoinhas. Sim. E semana passada eu tava mais amuadinha, porque eu tive, né, um procedimento médico. Hoje eu já tô mais animadinha, não tô, né, com dor, nem à base de remédio. Porque eu não podia, na verdade, tomar o remédio antes da live, porque me dá sono. Então eu estava ali lutando com o estresse da dor. Mas hoje eu já tô melhor, então acho que eu vou conseguir, né, conversar melhor do que eu conversei semana passada. Semana passada a gente falou mais dos conceitos e quebrando um pouco alguns paradigmas que de repente as pessoas acham que é bem o que você resumiu, né? Como se monogamia fosse questão de número, a não monogamia é a monogamia, mas na verdade é muito mais como a gente vê as possibilidades do acordo nos relacionamentos do que com quantas pessoas a gente está ficando ou se relacionando afetivamente. Então, pessoas não monogâmicas podem passar anos da vida delas com uma pessoa só, com uma parceria só, ou com ninguém, e serem monogâmicas. E hoje a gente quer trazer algumas implicações e também alguns relatos. E eu queria perguntar para o Márcio mesmo, especificamente, da vivência dele como homem nesse meio, porque vocês vão entender mais para frente a questão do feminismo, dos feminismos, dentro dessa conversa toda e como isso pode acarretar algumas coisas para os homens que se inserem nessas comunidades não monogâmicas. Beleza. Bom, então a proposta hoje, que nem você falou, temos dois momentos da nossa conversa, né? Na primeira eu vou falar as formas de se enxergar a não monogamia, geralmente a partir de uma lente monogâmica, e qual que é o impacto disso para a própria monogamia, se é que tem ou se não. Então, uma dessas formas tem, algumas não, e aí nós vamos colocar em evidência esse jogo que se fica. E no segundo momento, depois de ver essas três formas que eu vou propor para vocês, aí conversaremos sobre a minha experiência, né, enquanto homem, no meio da não monogamia, tá bom? Então vamos lá. A primeira forma, só para antecipar, vai ficar bem parecido as formas que eu vou falar com a concepção que as pessoas às vezes podem ter com a diversidade sexual. Então até às vezes até uns termos que eu vou usar serão praticamente idênticos, porque eu quis mesmo já para facilitar, né, para vocês terem esse entendimento que já é um pouco mais comum
quando a gente fala de diversidade, tá? Primeira forma da gente, que às vezes se enxerga a não monogamia, é de uma forma de tolerância. Como é que seria isso, né? Então, por exemplo, então, nessa perspectiva, a monogamia, ela parte como um pressuposto e a não monogamia é secundário. A monogamia seria uma forma natural e a não monogamia seria artificial. Por um lado, a monogamia seria melhor e a não monogamia seria uma forma pior, né? Ou seja, é de alguém que se submete a isso para não perder a parceria, é alguém que não se ama, que não se valoriza, ou são questões de povos do Oriente, de um povo, sabe, exótico, né? E aqui eu abro um parênteses já para colocar que tem um pouco, né, às vezes, de uma forma nossa ocidentalizada de ver, questões do Oriente. Tem até uma autora que ela vai falar de islamofobia, que é essa autora aqui, ó, desse livro, que chama Pensamento Monógamo, Terror Poliamoroso. Ela chama Brigitte Vassalo, tá? Ela tem uma discussão muito bacana. Acho que eu até te mandei um link de um texto, depois você pode divulgar para o pessoal aqui. Ela tem uma discussão muito bacana sobre isso, tá? Como nós do Ocidente vemos no Oriente às vezes como povos inferiores, exóticos, de um jeito estranho, e a nossa não monogamia é a correta, é a bacana, é a legal, né? Então nessa perspectiva de tolerância também às vezes a monogamia ela é vista como uma forma de sucesso, gerenciável, porque tem alguns errinhos, mas a gente, né, conversando se entende, e a não monogamia já vai estar dada ao fracasso. Né? Então, por que eu falo que é de tolerância? Porque, numa perspectiva assim, bom, eu até tolero que existam essas pessoas, essas coisas mais longe de mim. Né? E a não monogamia não vai implicar nada na minha monogamia, eu não vou refletir a minha monogamia. Ela continua sendo a natural, a correta, a primeira, né? E aí tem esse povinho excêntrico aí, né, que é artista, músico, esse povo aí que é meio estranho, que é não monogâmico, né? Mas eu não vou questionar nada da monogamia, da instituição monogamia. Né? Não se questionar a norma monogâmica, como nós a vimos, né, na nossa primeira live. Né? Então eu também não questiono os meus desejos, questões de posse, de limite, de ciúmes, não se questiona. Né? Então nesse sentido eu também nem quero que ensine nada para os meus filhos. Né? Assim, eu também não quero que seja permitido esse povo ter nenhum direito civil, onde já se viu, né? Esses povos ainda querer ter, né, ainda querer ser petulante, querer ter direitos, né, familiares, de questão de herança, patrimônio, né. Então, assim, se for ser não monogâmico, que seja discreto, não precisa dar pinta, não precisa se beijar os três na praça. Como é que eu vou explicar para o meu filho que existe não monogâmicos, né? Então, assim, né, acho que, não sei se conseguir fazer essa comparação, mas né. Claro, eu não estou propondo assim que exista essa visão, mas eu acho que pode ser bem comum e pode ser sim que exista, tá? Eu não vou saber identificar uma pessoa, né, um grupo, mas assim, pode ser bem comum que essa visão exista, assim, de tolerância, tá? Eu não vou te matar, não vou te desrespeitar, mas fica longe de mim e não vem com essa conversa pro meu lado, né? E que meus filhos também não conheçam que existe isso, porque tá errado, né? Então é uma visão que eu falo que é de tolerância, não é nem de respeito, é tolerância, tá? Segunda visão, percepção, seria uma friendly, vamos dizer assim, né? Então, assim, eu até respeito quem eu até vivo, até tenho amizade com quem é não monogâmico, né? Então, assim, sou amigo, saio junto, defendo os direitos, mas, assim, no fundo eu ainda posso entender que a monogamia é primeira, é natural, é melhor, é um pressuposto, e tudo o que vem depois, por consequência, por uma desilusão, é a não monogamia. Né? E nesse sentido eu também ainda não questiono a monogamia. Então, assim, eu respeito, entendo, apoio, mas eu não vou questionar muito a minha monogamia. Ela ainda continua camuflada, intacta. Ela fica ainda lá na surdina, meio furtiva. Não vou tocar muito, né? Até aquela redoma, né? Lá no pedestal e quietinha lá no cantinho dela. Sim, né? E assim, eu posso até respeitar, mas se meu filho vem com essa conversa, eu vou titubear um pouco. Assim, a princípio eu respeito, mas assim, vai ser um pouco complicado, né? Então, assim, né? Nessa perspectiva também não se coloca em nada um diálogo, né?
da não monogamia, também não se propõe nada no sentido de pensar uma educação Uhum, sexual, já desde o início, para a gente entender as formas, as possibilidades de relacionamento. uhum. Né? Então, assim, continua naquela versão. Primeiro as pessoas passam todas pela monogamia, as que dão certo continuam, e as que não dão certo, aí tenta não monogamia, talvez se descobre, mas assim, sempre a porta de entrada vai ser a monogamia. Você nunca põe em pé de igualdade para começar a corrida a Sim. monogamia e a não monogamia. Né? É, Então, nessa perspectiva, sim, a monogamia continua como a normativa, né? continua. Né? Por mais que eu respeite quem não seja não monogâmico, por mais que eu seja amigo, friendly, respeito, assim, vou lá na rua levantar a bandeira, mas ainda assim isso não se reverte, isso não se constitui enquanto elemento para eu questionar a ordem monogâmica e as implicações disso, e nem como a monogamia como um elemento da família tradicional burguesa heteronormativa, Uhum, que aí já seria uma possibilidade para a terceira visão que eu gostaria de colocar, né? Que a não monogamia ela pode ser vista também de uma perspectiva mais ampla, para além da questão de afeto, de desejo, de tesão, mas também como uma crítica à monogamia. uhum. E nesse sentido, a gente teria que recuperar questões históricas, sociológicas, de começar a entender as origens da família tradicional monogâmica, ligada a uma questão patriarcal e machista. Sim. Você ia falar Ah, alguma coisa? sim, é que teve um comentário bem interessante aqui. Teve outro, gente, só que a gente não dá conta de interagir com todo mundo. Mas, ó, tem um comentário bem importante aqui. Casei Hum. em um contrato monogâmico, sem nem saber que existia outra possibilidade de relação. Então, a gente tem muita gente que entra no mundo não mono e fica muito perdido até conseguir entender, porque a gente não tem um script. A gente mesmo tem que é, entender o que, que a gente quer, o que, que a gente gosta, quais são os nossos limites, para daí colocar no acordo e tá sempre renegociando conforme isso vai mudando. E já na monogamia é como se viesse um script pronto, mas que não é tão pronto assim. Porque como as pessoas acham que tá tudo subentendido, elas vão fazendo. E não pensam e vão alienadas fazendo. E aí o que uma pessoa pode achar que é traição, a outra achar que não é. Porque elas nunca conversaram a respeito. Então elas acham que tá tudo subentendido, que tá tudo certo, que o acordo tá já feito. E nem sempre, geralmente não é bem assim. Sim, às vezes a monogamia é um contrato que as cláusulas estão um pouco borradas e aí cada um lê da perspectiva que melhor lhe convém, né? Então, Isso. se para mim, se você trocou assim um olhar com alguém, trocou um e-mail, um telefonema, já é traição para mim, sair e só beijar não é. Então, assim, Uhum. fica uma disparidade, né? E aí Muito entra uma complicado. questão que a gente quer entrar daqui a pouco da tua vivência, né, como homem, é a questão do machismo. Essa questão monogâmica, o problema não é as pessoas escolherem conscientemente ficarem com uma pessoa só. O problema é esse combo do machismo, do patriarcado que vem junto. Então, o homem tem muito mais essa permissão de trair, homem é assim mesmo, e questões que a gente vai entrar mais pra frente, coisa que a mulher não tem tanto. Por isso, a questão dos feminismos que a gente já vai chegar lá. Mas vá para a sua terceira parte aí. Beleza. Então, assim, isso só comentando brevemente, né, umas questões históricas, porque demandaria uma discussão mais aprofundada, mas, assim, bem rapidamente, a monogamia a gente pode entender que ela tem o seu fundamento na necessidade de você limitar a sexualidade da mulher, e nessa limitação você ter a certeza que o filho que se tem é seu legítimo e a partir dele você vai passar a sua descendência, seu dinheiro, sua riqueza, sua herança. Então, assim, a monogamia ela entra nesse jogo, mas como um elemento para ter a certeza de que essa formação, essa estrutura funciona. Ela não entrou assim primeiro como uma concepção de qual que é o verdadeiro amor, de uma forma boa
e saudável para o relacionamento. Porque a monogamia ela já vem nessa perspectiva de você limitar. Porque para o homem a monogamia nunca é uma monogamia em si, se você pega historicamente. O homem sempre teve as traições, né, o que ele fez por fora. Desde o começo, quando era instituída a monogamia e teoricamente não poderia, né, nenhum dos dois ter outra relação afetiva sexual, né? Tanto Então, assim, a antes, monogamia, ela... tanto antes Isso, do casamento, o homem que pega, né, muitas mulheres, ele é o garanhão e a mulher é a vadia. A galinha, a que não presta. E muito essa conexão isso. da sexualidade com o caráter e o valor daquela mulher. Você quer xingar uma mulher, você pega alguma coisa que é fora da curva da sexualidade dela para dizer que ela não presta. O homem, tudo bem. Homem é assim mesmo, isso é coisa de homem. E dentro do casamento, né? Mesmo extraconjugal é o que não falta, de filhos que né, eles não reconhecem, famílias extras por aí, ou amantes, prostíbulos, tem muitos por aí no mundo todo há muito tempo, né? Oh, há muito tempo, né? E você falou uma coisa que é bacana, que só de uma questão de como é que nós falamos já se demonstra esse desequilíbrio, como a gente vê a possibilidade de você poder expressar a sexualidade e do homem e da mulher. Então, quando a gente usa a expressão comi e dei, tem um pouco implícito isso. Então, assim, quando a mulher dá a impressão assim, que ela está se dando, ela está tome e use, e o cara comeu, então ele usou. Uhum. Quando você fala assim, comeu e deu, quando você não fala assim, você usa, por exemplo, eles transaram, você coloca a relação em uma igualdade, né? Que é uma forma que eu prefiro falar. Ah, então você comeu ela? Eu falei, não, nós transamos. Uhum. Muda. Parece que não, mas assim, Muda. muda completamente essa concepção, porque dessa visão machista já vem isso, né? Do homem sempre querer se aproveitar da mulher, de ser só um mero objeto para o desejo, nada além do que isso. Então essa palavra eu comi, para mim era muito forte. Assim, Uhum. quando eu falo de relações sexuais, eu falo para eles transaram. Pronto, os dois estão em igualdade, Uhum. né? Só um parênteses. Então, retomando essa terceira visão, entender a não monogamia também como uma forma de você criticar a instituição monogamia, não só nos seus aspectos relacionais, afetivos, sexuais, mas também históricos. O porquê que ela hoje ainda ela tenta se legitimar enquanto a forma certa, correta, única e necessária de se ter um relacionamento, né? E aí que nem foi comentado, né? Ela entrou para um relacionamento sem nem saber que existia não monogamia, Sim. né? E isso tem um impacto muito grande, né? Quando você, pô, mas não era só isso, não, esse tempo todo eu fiquei assim, putz, tem uma série de questões que a gente pode até depois conversar disso, né? Então, assim, nessa perspectiva, é de pensar também como é que a monogamia é um elemento, dentre outros, da família tradicional, né, heteronormativa. Então, não é uma crítica tanto na questão afetiva sexual, que se mantém, então, discutir amor, sexo, desejo se mantém. Também discutir a questão das relações de poder, de controle de si e também sobre o outro, né? E também entender que a monogamia é um elemento dessa família tradicional, né? Que essa família tradicional ela tem uma centralidade da forma que hoje nós entendemos o nosso modo de reprodução de vida. Então, por exemplo, quando a gente fala em família monogâmica, não é só da questão de afeto e do desejo, mas assim, é de pensar a questão de descendência e passagem de herança, como é que a gente lida com a questão de renda, dinheiro, questão de moradia, de cuidados na velhice, de cuidado com as crianças, né, na criação de uma rede de cuidado, de afeto e apoio mútuo, porque na nossa concepção de família, e a monogamia vem junto com isso, todos esses elementos ficam concentrados na família. Sim. Você só vai cuidar do seu filho, você só Bem vai individual. pensar na sua aposentadoria, você só vai pensar em cuidar dos seus pais na velhice, você não vai contar com mais ninguém. Uhum. Entende? Você não vai pensar em compartilhar a sua renda com outras famílias, porque cada família tem que lidar com a sua. Então, nesse sentido, a monogamia
pensando naquelas origens históricas que eu falei, para eu entender, para eu ter assim, a legitimidade da minha descendência eu passar para ela, a minha herança, ainda vem nesse combo em alguma medida. Né? E assim, eu falo que é um elemento só, porque não é só quebrando com a não monogamia, no aspecto afetivo relacional, que essas questões automaticamente se colocam para nós questionarmos. Porque você pode ter tranquilamente um casal que vive um poliamor e que vive essa mesma estrutura de família, Sim. que vive igualzinho, só que acrescenta um. Uhum. Entende? E foi até engraçado que eu li um artigo tempos atrás sobre trisal, poliamor, o casal, né, o trisal, era formado por duas mulheres e um homem. E ao longo do relacionamento, elas falaram que elas começaram a transar mais entre elas, porque o cara tinha aquela visão de homem, de sexo, que é de penetração, de que não é muito preliminar. Ou seja, então, assim, nem para repensar a sexualidade, que seria um elemento que se coloca em conta abertura, nem isso automaticamente se coloca na não monogamia. Então, assim, não é a não monogamia por si só, repensando formas alternativas de amar, de transar, que automaticamente esses questionamentos mais amplos, enquanto a monogamia centralidade na estrutura de família tradicional vai se dar. Porque às vezes não se dá, não é automático isso. Mas ela é um elemento, a monogamia é um elemento dentre outros. Sim. Essa questão do poliamor que você colocou é uma crítica bem comum. Outra crítica bem comum que eu vejo é que muitas pessoas veem o swing, por exemplo, como monogamia. Porque tem o casal principal, que para a sociedade ele vai continuar se mostrando como um casal monogâmico, heterossexual. E aí, nos fins de semana, vai ter as festas de swing, ou vai para uma casa de swing, e aí vai ter as suas experiências sexuais. E a afetividade fica de lado, fica muito objetificado. É muito comum a crítica de casas de swing serem muito LGBT-fóbicas. E então tem várias outras questões aí que não são tão simples, não é só aquilo, monogamia é um mais um me deu. É muito além disso, né? Não é só o prazer, não é só o sexo, não é só a afetividade. Vai muito além disso. E é isso que a gente quer que as pessoas entendam, né? Tanto as pessoas que já estão na não monogamia para realmente repensar, também para as pessoas pararem de se culpar que entram, se entendem não monogâmicas. Aí começam a procurar grupos e tudo mais, mas aí se culpa muito quando sente ciúmes, por exemplo. Não é porque você é não monogâmico que você apertou um botãozinho e magicamente teus ciúmes foi embora. Você foi criado numa sociedade que desde pequenininho te ensina que ciúmes é uma prova de amor. Que você ter essa coisa de possessão é normal e é romântico. Então, todos esses ensinamentos que a gente tem, a gente não desconstrói da noite para o dia. Né? É todo um processo que eu acho que a autocompaixão é muito importante e o diálogo com a sua parceria e todas essas pessoas aí que estão envolvidas é tão importante. Porque você tem que ter a liberdade de se sentir num espaço seguro para falar, tô sentindo ciúmes, não tá legal, eu não sei como lidar, eu preciso de ajuda. Enfim, não se culpar pelo que tá sentindo. Todo sentimento é legítimo. Agora, como você vai lidar com ele que é importante. Sim, você tocou no ponto do swing, muitas pessoas também, é bem comum essa visão, né? Eu entendo que o swing é uma forma de não monogamia, porém tem uma série de ressalvas, que aí tem essa questão, se é LGBT-fóbico, de ter muitos preconceitos dentro do próprio swing, né? Então, assim, para mim é uma forma de não monogamia, da forma como nós entendemos, né, na nossa conversa do que na monogamia, porém tem uma série de ressalvas, e isso assim, não tem nem o que falar, é a forma perfeita, última, né, de não monogamia, acho que nenhuma tá nesse pé, até porque você trouxe um ponto importante, né, você falou da questão dos ciúmes, que é uma coisa muito arraigada nossa, mas assim, eu penso que não só os ciúmes, acho que no Brasil
Não sei se em outros países, mas aqui nós temos uma dificuldade, às vezes, é, de lidar, de entender e trabalhar com os sentimentos, de ter, assim, de ter que lidar com conflitos. Nós não lidamos com conflitos, nós evitamos ao máximo no Brasil ter que gerenciar um conflito, ter uma discussão. Então, nós não sabemos lidar com sentimentos, nós não aprendemos nada disso, isso gerais. Nós não aprendemos a lidar com discussões, nós evitamos o confronto, o conflito. Sim. E outro ponto também que nós não sabemos dialogar. Às vezes, assim, fica muito um truísmo assim, ah, vocês têm que dialogar, tem que dialogar. Mas a gente não sabe dialogar. Pouquíssimas pessoas sabem que tem, por exemplo, propostas de comunicação não violenta ou comunicação assertiva. Então, assim, não é só dialogar, também tem como é que você dialoga. Então, assim, tendo em vista essas nossas tradições de evitar conflito, de não trabalhar sentimentos, de não saber conversar, tanto na monogamia e na não monogamia, lidar com essas questões é muito intenso. Será muito intenso. Fora, sim, que é uma coisa assim, já muito forte, que diz respeito à emoção, sexo. Então, assim, a própria questão em si já é complexa. E tendo tudo isso que eu falei, que a gente não lida bem, fica pior ainda. A gente demoniza muito a DR, e DR é como se só mulher gostasse de DR, e muitos homens, como eles não são incentivados, que nem as mulheres, desde pequenininhas, falarem sobre sentimentos e se conectarem com sentimentos, muitos até querem falar, mas eles não têm repertório, eles não conseguem identificar as sensações corporais, por exemplo, e dizer isso é medo, isso é ansiedade, isso é raiva, isso é angústia. O que é isso? Vira um combo de eu não tô bem, mas não sabe dizer o que é, o porquê, e aí tem medo, às vezes, de iniciar a conversa porque não tem esse vocabulário, ou até conhece as palavras, mas não consegue identificar dentro de si o que é aquilo. E a dica que eu dou, todos os cursos que eu dou e consultorias e tudo, eu falo muito de dicas para comunicação mesmo. Mas nesse sentido, é realmente abrir o jogo. Ó, eu não tô bem, eu preciso conversar a respeito, mas eu não sei qual é o nome disso. Me ajuda. E aí eu gosto muito, como eu vim, né, esse meu passado aí com educação física, eu gosto muito de partir para o corporal. O corporal, a gente tem reações corporais que estão ali completamente interligadas, conectadas com os sentimentos, com o que a gente está pensando, e isso vai mostrar. Então, putz, isso eu tô sentindo, sei lá, um aperto no peito, um nó na garganta, um frio na barriga, tive falta de ar, tive, sei lá, um piriri, fico com as costas doendo, fico tensa. Então, todas essas questões corporais vão dando dicas do que você pode começar a expressar. Então, às vezes você não consegue dar nome exato, mas você consegue dar dicas de como você está reagindo, e a outra pessoa talvez não sinta ansiedade do mesmo jeito que você. Mas ela vai entender que aquilo é um estresse, é um nervosismo para você, e vai ter empatia. Por mais que ela sinta aqueles sentimentos de maneiras diferentes, o corpo dela reage diferente, é mais fácil de ter empatia. Essa coisa de relacionamento, independente se é monogâmico ou não, a empatia é muito importante. E essa questão de trabalhar os conflitos. Não é... E outra coisa também é que é uma coisa que a gente vai incorporando aos poucos. Não é porque eu aprendi ontem sobre linguagem não violenta que amanhã eu nunca mais serei violenta e tóxica no meu agir. Mesmo a gente que estuda isso, de vez em quando pisa na bola e faz cacaca. E aí tem que, putz, eu sei que eu errei, não foi legal o jeito que eu reagi, eu fui agressiva, eu não fui legal, não quero que isso se repita, tô com dificuldade. Como que eu posso, né? Vou melhorar, mas e a situação em si, como é que a gente resolve junto? Sim, né? E entender que o sofrimento faz parte de qualquer tipo de relação, porque a nossa sociedade é conflituosa. Então, assim, Uhum. então
né? Vou viver a não monogamia, então vou aprender a me comunicar, vou trabalhar meus sentimentos, não vou evitar DR, mas ainda assim você pode sofrer, porque o ser Uhum, humano é vulnerável, é imperfeito e o sofrimento faz parte, né? Então, assim, ninguém uhum. promete um nirvana, sabe, Sim, uma situação de completamente desvinculado de nenhum tipo de tensão, sofrimento, quando você aprende a lidar, tem ferramentas, não é isso, tá? Quem tá vendendo isso é o Procon que não funciona. Então, sim. A questão é que pode, não é que os relacionamentos precisam ser extremamente sofridos e difíceis, não é isso. A sim. questão é, se as pessoas são mais compatíveis e elas aprenderam uma série de ferramentas de comunicação legal, a inteligência emocional delas está bacana, elas estão conscientes das escolhas delas, estão entendendo os limites delas. Isso vai facilitar muito, isso vai proporcionar uma chance do relacionamento ser saudável muito maior. Isso mesmo, tá? Então, só fechando aqui ó, a terceira forma que eu coloquei. Então, nessa forma se permite a gente pensar numa educação para a sexualidade que contemple formas de relacionamento não monogâmicas, Uhum. né? Nos permite entender esse histórico da monogamia como um dos elementos fundantes da família, nos permite pensar outras formas de relacionamento que a gente possa repensar, compartilhar renda, criar redes de apoio, redes de cuidado, né? Por exemplo, eu posso ter uma rede de relacionamento com mais pessoas e também ser responsável pelo cuidado do filho dessas pessoas, mesmo não sendo pai biológico, por exemplo, né? Mesmo que não é da minha família, mas está no meu relacionamento, eu posso pensar assim, uma pessoa seja de mais idade, pensar na velhice, de nós criarmos, né, uma rede de suporte. Enfim, é, a não monogamia também poderia, ela pode, não é automático, como eu falei, mas ela pode sim ser um elemento para se quebrar e pensar outras formas de vivências sociais, né? Então, ou seja, entender a não monogamia enquanto uma prática política, social e não só uma questão, né, de posse de afeto, de trocar, sabe, de ficar vendendo os corpos e os afetos, tentando achar um ou outro, assim, vai para além disso, né? Então, assim, é uma possibilidade um pouco mais ampla, que aí tem outras discussões, outras implicações, outras leituras, mas que eu gosto muito dela. É uma das visões que eu gosto muito, que contempla assim a questão afetiva sexual, não descarta essas demandas, essas necessidades, porém também ela entende que a gente precisaria ir um pouco maior, pensar a não monogamia talvez como um elemento de um projeto de sociedade diferente, não Uhum. só enquanto meu afeto e sexo ser diferente, Sim. né? Eu Então, queria as só três dar, formas é essa. sim. Oi. Eu queria só dar uma retomada aqui. Eu não vou, a gente não vai dar conta de todos os comentários, gente. Mas um deles é que ciúmes é inerente ao ser humano, ou melhor, aos seres vivos. Isso a gente vê, né? Que até bichinhos, estimação e tal, eles sentem essa coisa de ciúmes. Tá dando carinho, o outro vem, quer se enfiar no meio. Então, isso é ok, isso é normal, isso é saudável. O lance é que, com o mito do amor romântico, a gente romantiza os ciúmes como prova de amor. Aí já vai para o ciúmes patológico, doentio, né? Que a histeria é normalizada e, enfim, é outro patamar de ciúmes. Por isso que a gente fala, né? Teve uma live que eu fiz com a Nath que a gente falou exatamente sobre ciúmes e compersão, porque no mundo da não monogamia é como se o ciúmes tivesse que ser demonizado para muitas pessoas e a compersão romantizada. Você não precisa ter compersão, sentir compersão, que é você se sentir feliz com a outra pessoa, né, com o seu meta-amor, com outras pessoas, para você ser um não monogâmico ético e você não precisa deixar de sentir ciúmes. Você só não precisa ter um ciúmes romantizado e exacerbado, doentio, patológico, e saber lidar e saber comunicar ele se você precisa, sente essa necessidade. Eu acho que geralmente é legal de falar. Às vezes não na hora que você sente os ciúmes, para você processar, entender melhor o que, que você está sentindo lá dentro, ver quais são as suas inseguranças pessoais e não o que está vindo de fora. E aí sim conversar a respeito. Então são ciúmes diferentes aí, vamos dizer. Níveis Sim, bem completamente. diferentes. Completamente diferente. A implicação e o resultado é completamente outro, né?
Isso. Então, com É, isso, por mim, eu encerro a primeira parte do que eu tinha de proposta. fechou. A Temos gente 20 pode partir para minutinhos para falar um pouco vamos. das suas vivências. Se faltar aí, a gente passa para a próxima, não sei se semana que vem que a gente vai fazer de novo, mas a gente avisa quando tiver a próxima marcadinha, que provavelmente acho que é semana que vem, né? Vamos ver, E vamos conversando. vamos conversar. E eu quero saber de você. Eu vou dar um histórico aqui para as pessoas entenderem o porquê que eu quis trazer esse questionamento. Existem feminismos diferentes, inclusive já fiz uma live com a Vivian, nossa amiga também, que a gente falou sobre diferentes tipos de feminismos. Então, quem não viu, corre lá ver. E, além disso, é muito comum, primeiro, pessoas que têm repulsa a feminismo porque não entende o que feminismo realmente é. E outra porque tem certas pessoas que fazem muito barulho e que chamam muita atenção, que na verdade elas são feministas com a máscara de feministas. Então, feminista seria, né, o oposto disso, como a mulher na supremacia. E aí é bem problemático, porque eu fui já numa reunião de não monogamia no Rio, e aí a pessoa mesmo até falou, vou dar uma de feminazi agora. Então, eu já vi outras falas dela puxando para esse lado de ter que ser sempre muito o contrário do machismo no sentido não de equidade, tá? Então, já era meio complicado. E aí, mas eu entendo o questionamento que ela fez. Ela vira para os caras que chegam nessas reuniões de não monogamia e pergunta: que diabos você, homem, está fazendo neste ambiente? Porque na monogamia que a gente conhece, você já tem permissão para ficar com quem você quiser, com quantas pessoas você quiser. Quem não tem somos nós mulheres. Quem não tem essa permissão e que é escrachada quando acontece, mesmo com consentimento, somos nós mulheres. Então, os feminismos entram muito forte nessa questão das reflexões da não monogamia ética por isso. E aí, eu quero saber se por um acaso você viveu algo do gênero, se alguém te questionou isso, se não, como é que foi para você? Tá. Nunca me questionaram diretamente sobre isso, né? Mas é uma temática, é uma discussão que eu já li um pouco, já estou atento a isso, eu até pus algumas questões aqui ligado a machismo, né? A essas questões. Mas, retomando o que você falou, acho que é isso. Então, assim, o homem já na monogamia já está confortável, porque para ele não é de fato assim uma vivência real, né? E mesmo quando isso vem à tona, ele não vai ser o que vai sofrer tantas Uhum. sanções, ele não vai ser, ele não será o que vai sair pior. Então, assim, já na nossa monogamia tradicional, que para o homem não é de verdade, ele já tem esses benefícios, né? Então, assim, para Muitas muitos vantagens. homens já tem vantagens. E aí eu vi um post de uma dessa da Geni, que é desse livro que eu mostrei aqui, que ela vai desmentir um pouco é, essa fala que às vezes os homens teriam vantagens na não monogamia, para eles seriam cômodos ser não monogâmicos. E ela fala que na real não, que ela até perguntou para vários amigos delas, homens, e eles falaram que não. Porque assim, se o homem realmente se propõe a entrar numa não monogamia, aí a questão dessa permissão para ter afetos, desejos e expressar isso por terceiros, vai ser só para ele. Então ele vai ter que lidar com esses sentimentos. E muitos não querem isso. Não querem isso. Sim. Não querem que essa possibilidade. Não é que eles não querem que seja uma possibilidade de equidade, mas ele não vai saber lidar. Uhum. Talvez assim, ele não vai saber lidar com isso, ele vai ter dificuldade. Então, alguns não querem mesmo. Para eles, se for seguir realmente a proposta da não monogamia,
que é ter mais de uma parceria efetiva sexual, eles não querem, porque eles não terão condições. Então, na monogamia, eles conseguem ter esse tipo de expressão através da traição, e para ele tá tudo bem, tá ótimo. Já é meio que legitimado que ele pode fazer isso, porque é da natureza do homem, né? Então eu gostei É, bastante eu desse post entendo. dela. É, entende? Depois eu posso ver e mandar para você, né? Mas deixa eu falar então da minha experiência enquanto homem, né? Eu coloquei aqui alguns pontos, coloquei uns cinco, né? Vamos ver se a gente consegue dar conta deles. A primeira, assim, pensando em minha condição de homem, antes mesmo de entrar para relações não monogâmicas. Porque eu penso assim, a minha formação para a sexualidade enquanto homem é bem diferente da das mulheres, por exemplo. E no meu desenvolvimento sexual, na minha possibilidade de estudar sexualidade, enfim, de investigar, eu não tive tantas pressões, eu não tive tantas coações em cima de mim enquanto homem. Porque se fosse mulher, mas não pode estudar sobre isso, você é mulher, mulher não pode, sabe, ver essas coisas, nananá. A gente percebe assim, que quando a gente pensa em educação sexual para menino e para menina, para o homem, para o menino, é sempre muito mais liberal. Então ele pode bater punheta, né? A gente já fala, já tá namorando, já tá pegando. A gente já tem assim, já na educação sexual, ou educação para a sexualidade, o homem já sai numa vantagem. Então, Sim. nesse sentido, na minha formação, nas possibilidades, na liberdade que eu tive de ir atrás desse tema, de poder falar que eu estava estudando, de poder falar que eu sou, para mim eu não tive nenhum constrangimento. Uhum. Eu já Sim. entro numa condição favorável enquanto homem para a relação não monogâmica. Já tive assim um caminho muito mais Uhum. fácil, mais limpo, muito mais clean. Isso que eu tive enquanto homem para poder explorar, para Sim. poder debater, para poder ter essas experiências, sem medo de que caso eu fosse descoberto, eu não teria que, por exemplo, ia ser trancado em casa, ou ia ter um monte de sanções, e eu não tive tanto esse peso. Claro que não sai falando para todo mundo Sim. que eu sou não monogâmico, porque às vezes é chato ter que ficar explicando, não, não, não. Mas assim, medos que mulheres passam, isso eu não tive enquanto homem. Então, assim, eu já coloco isso, é o primeiro ponto que eu coloco, que eu já entro para uma relação de não monogamia ou para uma possibilidade de poder estudar, de poder questionar, já com muitos mais privilégios do que Sim. as mulheres provavelmente entrariam. Não sei se isso faz Uhum. sentido para você ou não, Faz bastante, né? bastante sentido. Né? Então, é nesse sentido que nem eu falei, então, é, foi me permitido muito mais fácil, né, de não ter receio de sofrer sanções. Isso é de ser mal visto, assim, de ser expulso de casa, sei lá. Tem uma série de questões que eu nem imagino que pode acontecer, mas disso eu não precisei ter medo, né? Um Sim. outro ponto, assim, que geralmente nas minhas relações, conversas, eu não tenho medo por ser homem, mas isso também é um pouco mais geral. Quando eu estou trocando uma mensagem, estou mandando um nudes ou uma conversa mais picante, eu não tenho medo de ser vazado. Porque mesmo que vaze, a repercussão para mim. É, sim. A gente vê a porcentagem de porn revenge contra mulheres é muito mais. Né? Então, assim, e mesmo eu, enquanto homem, quando eu estou Ai, numa conversa e eu me coloco. Oi, falhou um pouquinho. tudo bem? Repete esse finalzinho aí, por favor. Do. Acho que eu estava começando já a falar Do do porn outro. revenge. Ah, não, da questão do porn revenge, é. Então, nesse Isso. sentido, eu, enquanto homem, não tenho tanto receio de ter uma foto vazada ou de Uhum. ter uma conversa vazada, né? Então, assim, quando eu procuro uma pessoa que eu estou conhecendo e eu coloco, eu não sou monogâmico, e eu falo com muita tranquilidade. Uhum.
Travou. Sim. Eu Essa estava questão falando de que gênero, bem nítido, isso é bem forte, eu acho, né? Uma questão, bem forte. para mim, assim, parando para pensar, eu agia muito naturalmente sem me perceber que eu estava em vantagem e privilégio. Mas quando a gente para pensar nessas questões de educação sexual para chegar à não monogamia, e dentro já da não monogamia, estão conhecendo outras pessoas, numa conversa de WhatsApp ou qualquer outro lugar, eu poder me expor enquanto homem não monogâmico, eu acho que, eu entendo que esse receio que eu não tenho vem da minha condição de privilégio de homem. Porque eu sei que se vazar uma foto, eu não vou sofrer um porn revenge, eu não vou ficar mal visto, Sim. né? Então esse é um A ponto que eu também... porcentagem de porn ah, revenge de homens é muito menor do que para mulherada. Lembrando que é crime, né, gente? Então não faça. né? Bom, então esse é um terceiro ponto. Um outro ponto que eu coloquei aqui, ó, né? Tá, então eu não tenho tanto receio em procurar pessoas, geralmente mulheres. Ah, tá. Outra questão também que é importante na pandemia, eu não tenho, enquanto homem, receio de às vezes procurar pessoas, quer seja uma questão afetiva sexual ou mesmo, né, para trocar um contato, para discutir na monogamia. Eu tenho quase a certeza de que as mulheres não vão me ver só enquanto um objeto sexual, da forma que geralmente o homem podem ver as mulheres quando vão, às vezes, para uma relação não monogâmica. Sim. Isso é uma Bem questão importante isso que, daí. sim. E aí, falando assim da minha experiência positiva, como eu não tenho essa visão, porque assim, eu uso aplicativos, conheço pessoas, amplio a minha rede na Mono, primeiro para fazer amizades. E aí, se disso rolar sexo, se rolar um relacionamento, alguma coisa, é porque foi bacana o vínculo, porque foi bacana a conversa. Então, nesse sentido, não que o sexo não é um elemento visado, porque se os dois querem, os dois adultos, está consensual, ótimo, super pode rolar e eu gosto, né? Mas assim, Uhum. mesmo quando eu viso um sexo com alguém, eu não vejo o outro enquanto mero objeto sexual, né? E eu tenho quase certeza que muitas mulheres não me veriam assim. Então, eu também Sim. não passo por esse constrangimento de ser objetificado pelos outros nessa minha busca de parcerias, de encontros. E isso, acho que também é um elemento por eu ser homem. Sim. Por eu ser Lembrando, homem. né, gente, que tem muita gente que gosta de se sentir objetificado dentro já do relacionamento consentido. Aí são outros 500. Você se sentir desejada e Sim, usada sexualmente, ser o brinquedinho sexual um do outro, é uma questão de fetiche e tudo mais depois do consentimento. O lance que a gente está falando é na relação no dia a dia, quando se conhecem as pessoas, que é uma desigualdade muito grande aí das visões nessa questão de gênero. sim, completamente, né? Então, e aí quando eu vou para conversas, quando eu vou conhecer pessoas, por eu não ter essa visão, e eu passo essa tranquilidade, eu passo assim, eu percebo assim que eu tenho essas condições de passar essa minha visão positiva que eu tenho para ir para a relação. Travou aí? Apareceu um Não, não. círculo aqui para mim? Não? Ah, tá. Né? Então, assim, nas minhas experiências, nas minhas vivências, eu geralmente consigo fazer muitos contatos, porque eu converso, eu faço amizade, eu respeito, eu não vejo o outro só enquanto um mero objeto para transar, por mais que nós dois queiramos transar, isso vem na conversa, mas não é só para isso. Eu mantenho uma rede, sabe, de conversa. E até pessoas que eu tinha relações não monogâmicas que hoje estão dentro de uma relação monogâmica, ou às vezes não estão, a gente ainda continua conversando tranquilamente de sexo, sexualidade, porque a gente queria um vínculo também de amizade, Sim. entende? Então, assim, nessa perspectiva, eu acho que eu, enquanto homem, mas que tem essa outra visão de sexualidade, que não veio só do estudo de não monogamia, também veio de gênero, de uma série de questões.
Mas nisso eu Sim. sinto que eu tenho, não uma vantagem, mas assim, eu sinto que é uma coisa bacana, que é uma coisa que flui. E isso eu tenho enquanto retorno das pessoas com quem eu saio, com quem eu fico, com quem eu transo. Né? Então, assim, Uhum. na minha experiência específica de homem que tem esse tipo de visão, esse é um ponto positivo que eu posso te colocar aqui, que acontece, né? E um ponto muito importante também da minha vivência enquanto homem nas relações não monogâmicas é que elas me permitem ficar, elas me obrigam a que eu fique atento do meu machismo inconsciente. Né? Por quê? Não é porque eu estudo não monogamia, não é porque eu estudo gênero, feminismo, que eu não vou ter comportamentos machistas, que em momento algum, sabe, eu não vou expressar coisas desse tipo. Então, quando eu vou para uma relação não monogâmica, como às vezes vem muito intensa essa questão de ciúmes, aí vem sentimento de posse, questão de gênero. Então, nessas minhas vivências, isso me permite que eu fique atento mais ainda para essas minhas expressões. Então, eu também acho bacana que nesses momentos eu também utilizo para isso, enquanto um processo de ficar sempre atento de como é que eu estou me comportando, de ficar atento ao feedback das outras pessoas, mulheres principalmente, né? E também para eu poder aprender, para eu poder me reeducar e sempre estar aberto a rever como é que eu tô. Não parto dessa perspectiva de que não, eu estudei, então eu não sou machista, nunca terei nenhum comportamento. Então, para mim, a não monogamia me dá essa possibilidade de eu vivenciá-la também enquanto um tipo de relação que me propicia eu sempre estar revendo a minha condição de homem. E nisso, práticas machistas, quer sejam conscientes ou inconscientes, que venham a aparecer. Sim, porque, de novo, gente, é tão estrutural e estruturante que a gente internaliza essas coisas e a gente reproduz. Então, por mais que a gente já tenha aprendido uma série de coisas, isso não impede de pensamentos é, carregados de preconceitos não apareçam, ou algum comportamento que seja uma coisa mais sutil, mas que seja enraizada nesses preconceitos que a gente vê muito comuns na sociedade em que a gente vive. Ó, tá faltando 3 minutinhos. Ai, meu Deus. Tá, e só estão dando um exemplo pessoal, né, que eu vivenciei, que foi quando eu tive um clique dessa questão. Eu tinha um relacionamento não monogâmico com uma pessoa, era mais na perspectiva do sexo. E aí, de repente, né, um certo dia, ela não quis mais. E eu fiquei muito incomodado. Falei, puta, mas é tão bom o nosso sexo, é tão bacana a relação. Eu pensei, puta, mas ela não é obrigada a continuar transando comigo só porque o sexo é bom. Né? Então, assim, aí eu percebi que Deus também tinha uma certa visão de monogamia, de ter que ser obrigado a ficar junto. Meu, mesmo na não monogamia, quando tá bacana para as duas pessoas, quando alguém não quer, ponto. Não tem discutir. Então, assim, eu também tive que rever, tá? Porra, de rever um não, de rever a minha posição enquanto homem, talvez queria ficar com aquela mulher porque o sexo era bom. Aí me deu um clique, falei, puta, tá aí Uhum. uma questão que eu precisei rever. Que não é Sim. porque eu estou numa relação não monogâmica, que nós estamos só Então, bem, mais no você pode sexo, a que ela é rejeição. obrigada a ficar transando comigo. É, então eu tive que rever a minha rejeição dela pra mim, assim, na rejeição, porque ela começou a ficar com uma outra pessoa e quis ficar só com ele. Ponto. A vida é a escolha dela, né? E não é não. Então, pra mim, isso foi um dia que foi muito. Quando eu me dei conta, eu falei, puta, eu tô tentando reproduzir questões de monogamia e também nisso tem coisa de machismo. E aí, quando eu me permiti perceber e ressignificar essa minha vivência. Uhum. Ó, tem uma pergunta aqui a respeito da diferença aí de relacionamento aberto e poliamor. Eu fiz um vídeo já faz um bom tempo, configurações não monogâmicas, se não me engano. Tá no meu GTV e tá no YouTube. Procura lá, porque eu explico duas linhas principais diferentes de conceitos de poliamor e falo de vários tipos de relacionamentos aí. Gente, temos menos de 1 minuto. Eu tenho certeza que você tem mais das suas experiências para dividir com a gente. Então, vamos deixar para a próxima, que a gente não sabe ainda se vai ser semana que vem ou não. Eu quero agradecer Sim. imensamente, porque você tem muito conhecimento, você tem muito carinho e muita didática para passar tudo que você sabe. Dá para ver que você realmente se importa e ama o que está fazendo. Então, muito obrigada.
Muito de nada e muito obrigado pelo espaço, de eu poder estar compartilhando esses conhecimentos, né, de uma visão não só dos afetos, mas questões mais amplas, que para mim é muito importante. Eu gostaria que essas discussões também tomassem corpo, né, nos meios e nas preocupações de não monogamia. Tchau, gente. Obrigada a todo mundo que veio e comenta lá no IGTV. Beijo, beijo. Beijo.